E ó, aproveita, tá? Que esse ano é de graça. Né? Vocês acham que eu tô fazendo isso porque eu sou bonzinho? Aproveita que esse ano é de graça. Então já faz logo os negócios, já passa. Bora lá. Ô, gente, exercícios de força centrípeta. O que que a gente vai fazer agora, ó? A gente vai terminar os exercícios de força centrípeta, provavelmente não, certamente a gente vai terminar, que são 5 ou 6. E aí, na sequência, a gente entra na parte de trabalho e energia, tá bom? Que é quase que o encerramento da parte de dinâmica, mexer com trabalho e com energia, tá? Então, bora lá. Para quem ainda não pegou aí a apostila, gente, página 47. E para o pessoal que está no online, tá, gente? As meninas estão aí no online, isso também vale para vocês, tá? Se vocês quiserem, preenche o questionário, que automaticamente vocês já estão participando. Bora lá. Questão número 1, gente. Aqui nos exercícios, são situações envolvendo conceito de força centrípeta, tá? Um bloquinho de massa 0,4 quilogramas, preso por um fio, gira numa mesa horizontal perfeitamente lisa, com uma velocidade escalar constante, 2 metros por segundo. Gente, quando ele fala velocidade escalar constante, o que que ele está querendo dizer? Ele está falando que o valor da velocidade é 2. Eu estou dizendo isso porque, para pensar, o cara está num movimento circular. Se ele está num movimento circular, a direção da velocidade não está mudando? Então, quando a gente fala em velocidade constante, nesse contexto, é sempre bom falar, olha, o módulo da velocidade que é constante. Ou, então, você fala velocidade escalar. Velocidade escalar 2, o raio da trajetória é 20 metros. Qual a intensidade da força de tração que o fio suporta? Gente, quando a gente estuda tração, a gente aprende que tração é uma força que está associada a cabos, cordas, certo? E tração, gente, não tem uma fórmula para calcular. Tipo, que nem o peso, né? Ah, o peso é mg. A tração, ela é uma força que a corda faz no corpo. Agora, neste contexto, essa tração está garantindo. Deixa eu colocar T. Ficou estranho isso, né? Tração está garantindo a força necessária. Opa, a força necessária para realização do movimento circular. Lembra que todo movimento circular precisa de uma força centrípeta, seja ela quem for, ok? Toda toda trajetória circular precisa de uma força centrípeta, seja ela quem for. Nesse caso é a tração. Então eu posso dizer que a tração é igual à força centrípeta, que é igual a mv ao quadrado sobre r. Então o sistema está girando, para o corpo fazer a curva, o cabo da corda está puxando ele sempre na direção do centro, tá? Beleza? Ele deu a massa, que é 0,4, é 0,4, né? 0,4 vezes a velocidade ao quadrado, que é 2, sobre raio, que é 20. Aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 0,4, dá 1,6. Ah, tá em metro, não tá? Ah, então não, desculpa. Então tem que estar em metro. Eu achei que tivesse em metro, tá? Ele tem que estar em metro. Então põe 0,2 aí, tá? Então eu cancelo aqui, 0,402, aqui dá 2 e pronto. Deu 2 elevado ao cubo, que dá 8. Fechou. Um comentáriozinho rápido sobre possibilidades de questões conceituais, né?
Olha para a tração quando ela está atuando como força centrípeta, pessoal. Quando a tração atua como força centrípeta, a gente vai perceber basicamente o seguinte: obviamente que a tração vai depender da velocidade do corpo. Então percebam que quando a velocidade do corpo, por exemplo, dobra, a tração quadruplica. Existe uma relação ao quadrado aqui entre as duas. Isso significa dizer que quanto mais rápido o corpo girar, maior vai ser a possibilidade da corda romper. Tudo bem? Então, o que que pode facilitar a ruptura da corda? Ou o corpo estar com uma velocidade muito alta, ou a massa do corpo ser uma massa relativamente alta, e isso vai acabar elevando a tração. Então, chega uma hora que a corda não aguenta, ou eventualmente um raio de curva pequeno, tá? Porque como a força centrípeta é inversamente proporcional, tá bom? Beleza? Tá aí então a questão 1. 2. 2. A questão 2, gente, ela é uma situação muito parecida com a do Globo da Morte. Ele fala assim: um carro de 800 quilogramas, deslocando-se numa estrada, passa pelo ponto mais baixo de uma depressão com velocidade de 72 quilômetros por hora, conforme mostra a figura. Pronto. O que que a gente já observa de cara, né? Que a depressão é um pedaço de uma circunferência, tá bom? Aí ele fala assim: qual a intensidade da força normal que a pista exerce no carro? Bom, ponto mais baixo, ponto mais baixo. Tá aqui. Duas coisas são importantes, pessoal. Primeira, desenhar as forças e segunda, lembrar que a resultante tem que apontar para o centro da trajetória. Tem que haver uma força resultante, não tem? E essa força precisa ser centrípeta. Então, primeira coisa, onde está o centro da nossa trajetória? Mais ou menos aqui, ó. A circunferência ela tá para cá, não tá, ó. Então imaginem que o centro está aqui. Aí no ponto mais baixo, o que que a gente observa no corpo? Ele tem a força peso, ok, e ele tem a forcinha normal, tá bom? Tá, agora eu vou fazer uma pergunta difícil, tá? Essa pergunta é difícil. Tem alguma força horizontal nesse corpo? Vai depender do que está acontecendo com esse corpo, por exemplo. Por isso que essa pergunta aqui é um pouco difícil. Vamos imaginar que esse corpo esteja no ponto mais baixo da curva aqui e ele está subindo, ok? Para ele estar subindo, mesmo que ele queira subir em velocidade constante, ele precisa de uma força que empurra ele para cima. Que força é essa? É o atrito do pneu com o chão. É o atrito estático. Imagina que o carro está com as rodas girando. Ele está fazendo esse movimento aqui, ó. A velocidade dele, nesse momento, ela tá para cá, não tá, ó? Ó, aqui tá a velocidade. Só que você concorda comigo que se ele tiver, vamos supor que ele esteja sem força horizontal, esse corpo vai parando por aqui, ó. Ele vai subindo e vai parando. Se eu quiser que ele mantenha essa velocidade aqui, eu teria que ter uma força para a direita, levando ele embora, que é o próprio atrito do pneu empurrando o chão para trás. É aquele atrito estático. Só que a gente não vai colocar essa força aqui, porque ela não está interferindo no problema. Mas ela tem, existe uma força aqui, tá? Por exemplo, olha a pergunta filha da puta que o cara pode fazer para você. Olha que pergunta filha da puta. Imagina o desenho, tá? Ele tá fazendo a depressão. Desenha para mim aqui a resultante das forças que o solo aplica no carro. Resultante, eu vou escrever aqui, que fica mais fácil de entender. Das forças
que o solo aplica no carro. Professor, Oi. esse movimento que o carro está fazendo é o mesmo do pêndulo? Pode ser considerado. Exatamente. Só que no pêndulo, quem mantinha ele fazendo isso aqui, ó, era a tração, não era? Sim, E a sim. gente vai descobrir outra coisa. Mas é exatamente a Hum. mesma coisa, tá? E aí? Resultante das forças que o solo aplica no carro. Vamos supor que o carro esteja subindo com uma velocidade V aqui, tá? Quais são as forças que o chão está aplicando no carro? A primeira delas é a normal. É a normal. E a segunda? É o atrito. Se o carro tiver com as rodas girando para levar ele para frente, ele não está empurrando o chão para trás? Então pensa, o carro para conseguir subir empurra o chão para trás. Por ação e reação, o chão empurra o carro para frente. Então, o corpo ele tem duas forças trocadas com o chão: o atrito e a normal. Tá, ó, a normal, que é o chão empurrando ele para cima, e o atrito entre o pneu e o chão que está fazendo ele andar, tá? Se eu for tirar a resultante dessas duas forças, ela estaria para cá, ó. Seria a resultante, não é a resultante de todas as forças, vejam. É a resultante das forças que o chão aplica no carro, tá bom? Beleza? Agora, e se o carro nesse momento tivesse freado, travado a roda? Roda travada. Ah, agora fodeu, hein? Vamos ver se vocês se ligam. Qual que é a diferença do carro estar com a roda girando ou com a roda travada? É o tipo de atrito. Quando a roda está girando, ela não está parada em relação ao chão, então o atrito é estático, é o que leva ele para frente. Agora vamos supor que nesse ponto o motorista meteu o pezão no freio e travou a roda. O carro continua indo por inércia, mas agora ele está raspando no chão, né? Então você tem normal e agora o atrito está para trás, quando a roda está travada. Tá vendo? Ó? Aqui ele está tracionando para subir. Aqui ele travou a roda, continua andando por inércia e o atrito está fazendo o que com ele? Freando. Nesse caso, qual é a resultante das forças que o carro aplica, que o solo aplica no carro? É para trás. Cuidado com essas perguntas, tá, gente? Porque, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está fazendo prova, vocês estão lá metendo pau, você vê a palavra resultante, você nem termina de ler a frase. Você fala, resultante das forças. Não, não, não. A resultante das forças que o solo aplica. Então, por exemplo, eu vou desconsiderar força peso, coisas que não são entre o solo e o carro, eu largo mão. Tá bom? Beleza, isso? Bom, voltando para o problema. Ele quer saber qual é o valor da normal. Ô, gente, por que que a normal não pode ser igual ao peso aqui? Qual seria a lei física que seria violada se a normal fosse igual ao peso? Pensa aí. Se a normal for igual ao peso, tem uma coisa aqui que está muito errada. Pensa assim, ó. A força, o centro da curva está aqui, não está? Se o corpo está fazendo uma curva, seja ela como for, não tem que haver uma força resultante apontando para lá, que vai ser a centrípeta. Qual é o problema? Ah, Danilo, mas então não pode ser anormal? Não. Nesse caso, a força centrípeta, gente, ela precisa ser anormal menos o peso. Por quê? Tem que existir uma resultante para cima. Se você impõe que a normal é igual ao peso, significa que a força resultante aqui é zero.
Se a força resultante for zero, ele não faz a curva. Mas ele está fazendo a curva. Então veja, a força centrípeta, olha para cá um pouquinho, ela pode, a força centrípeta ela pode se apresentar para você como sendo uma força qualquer que está fazendo o papel de centrípeta ou uma resultante de forças que também exerce o papel de centrípeta, tá? Portanto, a normal nesse caso, ela tem que ser a força centrípeta mais o peso. Presta atenção, realiza a cena. Imagina um brinquedo de parque de diversões onde você está fazendo exatamente este movimento aqui. Só que num brinquedo de parque de diversões, o que torna a coisa mais interessante? A velocidade. Qual desses fatores aqui, ó, dependem da velocidade? O peso não depende da velocidade, mas a força centrípeta depende. Então pensa assim, quanto mais rápido o cara passar por aqui, maior vai ser a força centrípeta, maior vai ser a normal. Deu para entender? Qual a consequência disso para quem está dentro do carrinho aqui? Ele vai se sentir pressionado no assento. Ele vai aumentar a sensação de peso dele, como se estivesse pressionando ele. E quanto mais rápido, mais essa sensação vai acontecer. Entenderam? O peso, ele é um fator que está lá, mas a força centrípeta você muda pela velocidade. Bom, você queria perguntar uma coisa, Malu? Não? Achei que você quisesse. Então vamos lá, vai. Normal igual a. Agora eu abro mv quadrado sobre 2 mais. Sobre 2 não, desculpa. Sobre r, gente, perdão. Mais mg. Tá bom? Agora é só fazer a conta, gente. N igual a. A massa dele é quanto, gente? 800, né? Quanto que é o raio? Ó, então ficou assim. mv quadrado sobre 2. Tá vendo, ó? Massa, velocidade ao quadrado sobre o raio, mais mg. Tá bom? O zero. Tchau, tchau. Ali, ó, ficou 400 vezes 8. 32. Vixe, 3.200. É 3.200, é, né? Professor, Oi! nesse caso, a força centrípeta vai estar atuando como se ela fosse a nossa aceleração para descobrir quem que subtrai quem? Não, 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 não. Você tá falando aqui, ó? Isso, né? Na hora de formar, tipo, F igual a N menos P. Então, por que que tem que ser N menos P e não P menos N? Porque a força está apontando para o mesmo sentido de N? É a força resultante tem que apontar para cá, ó. Se a força resultante tem que apontar para cá, a força resultante ela tem que ser o de cima menos o de baixo, e não o contrário. Porque se você faz peso menos normal, você está dizendo que a força resultante está para baixo. Mas como a força resultante está para cima, eu quero normal menos peso, entendeu? Uhum. Tá tá aí, ó, gente. Vai dar 11.200. 11.200. Quer dizer, um carro de 800 quilos vai ter um peso aparente de 1.120 quilos. Tá? É como se ele tivesse aumentado o peso. Não é verdade, né? É um peso aparente. Tá aí. Imagina a pergunta assim: quando esse carro passar embaixo. Ele fala assim: imagine que aqui tem uma balança. Quando o carro passar por cima da balança, quanto ela vai marcar? É isso. Ela vai marcar isso aqui. Se o carro tivesse parado em cima da balança, quanto a balança marcaria? Só isso aqui. Entende a diferença do peso aparente aqui, ó? Tá? Por que que isso acontece? Por que que parece que o carro ficou mais pesado? Uma palavra. Não, uma palavra. Porque não está em equilíbrio, né? É uma palavra. Eu quero saber o seguinte: por que que quando ele passa por aqui,
a normal fica maior do que deveria. Uma palavra. Isso é efeito de uma coisa, inércia. Isso aí, gente, todas essas sensações de peso aparente, de você estar fazendo uma curva e estar se sentindo jogado para fora, tudo isso é efeito inercial. Porque o que acontece é que quando o carro passa por aqui, por inércia, ele tende a sair da curva. Como tem um chão aqui, o chão não deixa. O problema é que quanto mais rápido ele desce, mais forte ele aperta o chão para baixo. Quanto mais forte ele aperta o chão para baixo, mais, tá? Então pensa assim, ó, essas acelerações que a gente experimenta dentro dos lugares, elas são sempre acelerações inerciais. Em cada situação você sente a inércia de um jeito. Quando o carro freia, você sente a inércia te empurrando para frente. Quando um carro acelera, você sente a inércia te empurrando para trás. É sempre no sentido contrário, tá? Então é sempre efeito de inércia. Questão número 3. É a lombada ao contrário agora. Lombada ao contrário. 5, 4, perdão. Um carro de peso, ali deu o peso do carro, percorre um trecho de estrada em lombada com uma velocidade escalar de 72 km por hora, mesmo valor da primeira. A intensidade da força normal que o leito da estrada exerce sobre o veículo quando passa no ponto mais alto da lombada ele deu o valor da normal. Parte da lombada confunde-se com o setor circular de raio R. Então, para um pouquinho. Aqui. Observa, pessoal, que ele deu duas informações para a gente. Ele deu o peso e a normal. Gente, quanto vale o peso desse carro? Hã? Peraí, o que ele vai pedir? Deixa eu ver. Ele pede o raio da figura, né? Para parte dessa lombada, confunde-se com uma circunferência de raio R, determine o valor do raio. Tá? Então vamos lá. Quanto vocês falaram que vale o peso? Dá 16 mil? É isso? 1,610 a quarta, 16 mil. E a normal vale quanto? Olha aí. Vocês estão percebendo uma coisa estranha aqui? O que está estranho aqui? O peso não é igual ao normal. Tá. Olha que interessante. Nesse caso, o peso é maior que a normal, né? O peso é maior que a normal. Vocês perceberam que no outro caso era o contrário, ó? Quando a gente calculou aqui a normal, pessoal, ela deu maior que o peso. Nesse caso, por que que isso tinha que acontecer? Porque a resultante tem que apontar para o centro. Só que agora, gente, o centro da nossa coisa, ele está para baixo, ó. Então, neste movimento, quando ele está aqui por cima, ele está com uma velocidade V aqui, ó. Qual é a garantia física de que ele não vai descolar dali? Ele vai sair voando. Enquanto o peso for maior que a normal, ele está preso no chão. O que pode acontecer eventualmente é ele passar por aqui tão rápido, que essa normal desaparece. E aí ele vai embora. Aí ele sai pela tangente. Tá? Então vamos lá. Eu sei que nesse caso a força centrípeta tem que ser igual ao peso menos a normal. Tá? Ele deu tudo, gente. Ele deu a massa, deu a velocidade do corpo. Então vamos lá. Quer dizer, ele não deu a massa, mas a gente acha, né? Se o peso é 16 mil, a massa vai ser 1.600. Então, pera lá. mv ao quadrado sobre r igual a mg menos a normal. Eu nem precisava colocar mg, né? Aqui fica 1.600 vezes v ao quadrado.
Ô, gente, a velocidade dele é 20 metros por segundo também. 20, 20 ao quadrado sobre o raio. Igual. Peso, 16 mil. Menos, normal, 8 mil. Então aqui vai dar 8 mil. 8000. Corta dois zeros, corta dois zeros. 80 com 16 aqui dá 5. 5. Ó, ficou assim. Vai ficar o R, ele vai dar 400 dividido por 5. 80 metros. Ui, é uma lombada bem suave, né? Coisa bem suave. Que ela tem um raio muito grande. Beleza? Questão 4. Uma pedra amarrada a um fio considerado ideal realiza movimento circular num plano vertical. Ele amarrou e está fazendo assim, ó, rodando, rodando. Isso. O raio da trajetória é meio metro. A velocidade escalar da pedra ao passar pelo ponto mais baixo da trajetória é V1 e a força de tração é T1. No ponto mais alto, a velocidade é V2 e a tração é T2. Então aqui, acho que eu vou melhor eu fazer lá do outro lado, gente, que não vai caber. Aqui ele está comparando a situação do fiozinho em dois momentos, quando ele está no ponto mais baixo e quando ele está no ponto mais alto, ok? Vamos lá. Ó, então vamos colocar o corpinho aqui e o corpinho aqui, ó. Lembrando que ele está sempre preso por um fio, tá? Ó, uma coisa que vocês também vão perceber, tá, gente? Quando vocês forem sentar para fazer questão de casa. É, quando cai problemas relacionados a movimento circular com força centrípeta, geralmente ou ele vai pegar no ponto mais baixo ou no ponto mais alto. A gente tinha discutido isso na aula passada, por que que nesses pontos é mais foda? Você vai ter que decompor peso, fica muito foda. Então eles param aqui, tá? Pode ver, é sempre ou no ponto mais baixo ou no mais alto, tá? Beleza. Aí ele fala assim, ó, quando ele tá aqui embaixo, a velocidade é V1 e quando ele tá aqui em cima, a velocidade é V2. Tá bom. A massa da pedra vale 50 gramas, a aceleração da gravidade vale 10. Ô, gente, já não esquece, já põe aí assim, ó. Quer dizer, eu tô falando isso pra mim, tá? Pronto. Porque senão eu esqueço que tá em grama e fudeu. Já passei para quilograma ali. Ah, faltou um K, né? Faltou um K, perdão. Ele quer, ele vai dar no item A, ele fala assim, ó, se a velocidade V1 for 11, quanto vale a tração no fio aqui? Ô, gente, uma coisa, eu espero que vocês já tenham percebido isso, porque isso é importante. A força de tração no fio, nesse caso, ela está muito condicionada à velocidade do corpo. Quanto mais rápido tiver o corpo, mais ele vai exigir do fio para segurar, justamente por conta do efeito de inércia, tá? Tudo bem. Quando ele está no ponto mais baixo, quais são as forças que estão atuando nele? Bom, para variar, o peso está sempre abaixo. E a tração, perdão, e a tração, que eu vou chamar de T1 aqui. Nesse caso, a resultante tem que apontar para cima. Para cima. E a resultante que aponta para cima é a nossa força centrípeta.
Então eu vou escrever assim, ó, no ponto mais baixo, no ponto mais baixo, eu vou ter que a força centrípeta é igual a tração menos o peso, tá? Então fica mv quadrado sobre 2, oh meu Deus, sobre R, igual a T1 menos o peso. A conta ela vai ficar meio chata, viu, gente? Porque os números são muito pequenos. Então vamos lá. Massa do corpo, 50 10 a menos 3 vezes. A velocidade do corpo nesse ponto aqui, ó, ela vale 11 metros por segundo. Quando eu elevo isso ao quadrado, que eu tenho que fazer isso na fórmula, isso vai para 121. Tudo isso dividido por o raio que é 5, se não me engano, 5. 0,5? Beleza. 0,5. Tudo isso é igual a T1 menos o peso. O peso é a massa vezes a gravidade. Ó, massa. Gente, a massa está em quilos, tá? Por isso que eu coloquei um 10 a menos 3 aqui. 121 é a velocidade elevada ao quadrado, dividido por meio. O que que dá para fazer aqui, ó? Se eu pegar os 50 e dividir por meio, isso aqui vai dar quanto? 100. 100 não é 10 ao quadrado, pessoal? Quanto que é 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3? 10 a menos 1. Então, ó, tudo isso aqui vale 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 1. 10 a menos 1 vezes 121 dá 12,1. Então, toda essa conta aqui vai dar 12,1. Igual a T1 menos 50 vezes 10 a menos 3 vezes 10. Vai dar 50 vezes 10 a menos 2, que é 0,5. 0,5. Passa o menos 0,5 para cá, então a tração fica 12,6. Tá bom? Pronto, agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora no ponto mais alto. No ponto mais alto, ele fez o contrário, gente. Porque ele deu a tração e pede a velocidade. Aqui, ó. Tá? Como que fica aqui, gente? Olha só. Peso para baixo, tração também. O peso vem para baixo. Boa. A tração também, né, gente? A tração também. Tração. E agora? Quem que é centrípeta? Os dois. Os dois. Os dois juntos constituem a centrípeta. O peso ele está sempre apontando para baixo, mas a tração é que fica trocando de lugar, tá? Então, nesse caso, eu vou escrever que força centrípeta igual a peso mais tração. Tração 2, né? Aqui eu vou ter que abrir porque eu vou querer a velocidade do corpo. Então fica massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio igual a mg menos, menos não, desculpa, mais. Quanto que vale a tração, gente? Ele falou, eu esqueci. Pronto, olha lá. Vamos lá, continhas.
Ó, de novo, 50 por meio dá 100, que é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos um. Então aqui fica 10 a menos um v quadrado igual a... Vou fazer a conta do outro lado agora aqui, ó. 10 a menos 3 vezes 10 dá 10 a menos 2. 10 a menos 2 vezes 50 dá meio. Meio mais 7,6 dá 8,1. Se eu passar o 10 dividindo, 10 a menos um ao quadrado dividindo... Oh, meu Deus, calma. Se eu passar o 10 a menos um dividindo, ele vai subir como 10 a primeira. Então vai ficar 81. Então v ao quadrado igual a 81, a velocidade dá 9. Pronto. Tá aí. Posso colocar uma pergunta extra nesse exercício para a gente fechar com chave de ouro? Pergunta extra do exercício, tá? Vamos colocar item C. Ó, a pergunta é mais ou menos essa. Qual que é a menor velocidade que o corpo tem que ter no ponto mais alto que garante o movimento dele? Porque é o seguinte, tenta imaginar a situação, pessoal. Você pegou lá a cordinha, imagina que aqui tem uma cordinha, um barbantinho com a pedrinha aqui na minha mão, ok? Eu vou fazer isso aqui, ó, e vou girando. Agora imagina que eu queira fazer a pedrinha passar pelo ponto mais alto aqui, ó, com a menor velocidade possível sem cair. Porque se a pedrinha subir aqui muito devagar, o que que acontece com ela? Ela cai. Eu quero saber qual é a menor velocidade que ela tem que ter aqui para ela não cair. Essa é a pergunta. O que que a gente tem que fazer aqui? Hã? Quando a força centrípeta for igual à tração? Peraí, quando a força centrípeta for igual à tração, a gente está na melhor condição possível. É isso? É, deixa eu te fazer uma pergunta, então. O peso some? Não sei. Lá em cima o peso some? Parece razoável o peso sumir? Será que é ele que some? Acho que estranho isso. É por aí, mas não é aí ainda. É por aí. Ô, gente, vamos pensar um pouco aqui que vocês vão conseguir chegar na conclusão. Onde que a corda tem chance de arrebentar mais? Aqui em cima ou aqui embaixo? Se você estiver girando o bagulho aqui, qual é a probabilidade, se você imaginar a pedrinha fazendo um movimento uniforme, onde que existe mais chance dela estourar a corda? De jeito nenhum. Aqui embaixo. Ô, gente, aqui embaixo, a tração é a força centrípeta mais o peso. Aqui em cima, a tração é a força centrípeta menos o peso. A tração, ela fica mais sobrecarregada aqui embaixo. Por quê? Porque ela tem que ser maior do que o peso para conseguir fazer a curva acontecer. Então,
Aqui ela fica mais tensionada. Aqui, se você subir com isso aqui muito devagar, o que que acontece com o barbante? Ele distensiona e ela cai. Tenta fazer o negócio subir devagarzinho, quando ele chegar lá em cima, assim, ó, o barbante afrouxa. Então, vamos dizer assim, a situação limite para isso aqui acontecer é não ter tração. Quando o corpo chegar aqui em cima, por uma fração de segundo, essa tração desaparece. E só quem atua como centrípeta é o peso e não a tração. Gente, é o mesmo caso do globo da morte. Quer ver? A gente vai chegar na mesma fórmula. Ó, a força centrípeta precisa ser igual ao peso. Mv ao quadrado sobre R é igual a mg. Ó, cancela a massa. Qual é a velocidade? Velocidade igual a raiz quadrada de gr. É o mesmo caso que a gente viu no globo da morte, só que aqui você tem a tração. No globo da morte, o que que eu tinha? A normal. Que, aí lembra que no globo da morte, qual que era a situação limite a hora que o cara passava aqui em cima? Que por uma fração de segundo a normal zerava. Aqui, por uma fração de segundo, a tração vai zerar. E a única coisa que vai manter ele na trajetória é o peso, tá? Só que para isso ele tem que estar devagar o suficiente. Qual é a velocidade dele? Raiz de GR, tá? Beleza? Então é isso. Findamos a parte de força. Agora vamos para a dinâmica 2.0, né? Falta uma? Qual que falta? A 5? Esqueci dela. Obrigado, gente. Ou essa questão é massa também. É tudo a mesma bosta, né? É aqui, ó. 5. É do aviãozinho, né? É. Alô? Pronto. Questão número 5. Um avião descreve em seu movimento uma trajetória circular no plano vertical, um loop, de raio 40 metros, apresentando no ponto mais baixo da sua trajetória uma velocidade de 144 quilômetros por hora. Sabendo-se que o piloto do avião tem massa de 70 quilogramas, a força de reação normal aplicada pelo banco sobre o piloto no ponto mais baixo é igual, não, não igualzinho, mentira, mas muito parecido com o problema. Vamos ver se vocês estão ligados. Qual o problema que a gente acabou de fazer que é parecido com esse? É o 2. É ele. É exatamente o mesmo problema do 2. Ó, o avião tá aqui, ó. Isso aqui é o avião, ok? Só que imagina que dentro do avião tem uma caixinha. Quanto pesa essa caixinha? 70 quilos. É o piloto. Se o avião tivesse parado, imagina que o avião está parado ali no aeroporto ainda. O piloto não subiu. O avião está parado. Ele, o piloto, empurra o banco para baixo com 700 newtons. Por ação e reação, o banco empurra ele para cima com 700 newtons. Só que qual que é o problema? Como o sistema está andando numa velocidade, aqui, por inércia, de novo a história da inércia,
Por inércia, o piloto tenta sair, né? O piloto, nesse momento aqui, ele vai estar experimentando uma aceleração centrífuga. Centrífuga. Nesse caso, ele vai estar se sentindo pressionado para baixo. Então vamos calcular essa normalzinha aí. Bom, o piloto tem um peso, o piloto tem uma força normal e a resultante tem que dar para cima, tá bom? Então fica normal menos o peso igual a força centrípeta. Portanto, a normal é igual a força centrípeta mais peso, tá? Normal igual. Força centrípeta, massa vezes 144? Que merda. Quanto que dá isso? Dá 40? 40, né? 40 ao quadrado sobre o raio. O raio é 40 metros, inclusive. Mais 7.000. Aqui eu já vou colocar MG direto, ó. 7.000, tá? Como aqui tem 40 vezes 40, eu posso cortar o quadrado com o 40 daqui. Oi, o que que é 700? Ah, é verdade, é 700, não é 70. Obrigado. Não é 7.000, perdão, que é MG. Então fica 7 vezes 4, 28, né? Então vai ficar N igual a 2.800 mais 700. N igual a 3.500. Quantos G tem essa porra? Ah, agora eu quero ver. Qual que é a aceleração que o piloto está sentindo em G? Oh, essa é boa. Qual é a aceleração que o piloto está sentindo em G? Pensa o seguinte: se o avião tivesse parado, qual seria o peso do piloto? Ou, desculpa, qual seria normal? Seria 700, não seria? Só que como ele está andando, ele vai se sentir pressionado com força de 3.500. Quantas vezes aumentou essa força? 5G. Ele está 5 vezes mais pesado. Entende o que que é o G? O G, ele vai causar uma sensação de peso maior do que o normal. Então, quando você ouve falar, o piloto suporta uma aceleração de tantos G, é isso. Então, por exemplo, imagina o piloto de caça, ele está fazendo esse movimento aqui. Se ele for treinado para suportar essa diferença, porque, gente, tenta imaginar o que acontece dentro do teu corpo, a hora que essa porra aqui. Mano, você tá descendo, não tá? Você não quer, o teu corpo ele não quer sair por inércia. O que que você acha que acontece com o sangue da tua cabeça? Você tá com a cabeça cheia de sangue. De repente você faz isso aqui, ó. Vum! Na hora que você faz isso, vrum! O sangue faz isso, ó. Uh. É. Se você não for treinado para fazer uma coisa dessa, você simplesmente perde a consciência. Justamente por conta de um. É como se você te levantasse muito rápido, entende? Sabe, às vezes que você está estudando assim, você levanta e faz. "Ah". É exatamente isso, tá? Ontem aconteceu isso comigo. Eu tava escrevendo, mas deu tão forte que eu senti até um pi na orelha. Eu falei, eu vou infartar agora. Não, não exagera, né? Tá bom, gente? Então é isso. Cuidado com esse negócio da força G aí que os caras às vezes perguntam. Se o cara perguntar, não sei o que da força G, o que que você faz? Compara o peso do cara com a sensação dele naquele momento. Geralmente você vai fazer a comparação da normal, tá? E isso é uma coisa curiosa também. Deixa eu só falar isso, que isso é legal. Eu já falei isso uma vez, mas acho que agora vai fazer mais sentido o que eu vou falar. A gente não sente o nosso peso. Eu já falei isso para vocês uma vez. Nós não sentimos o nosso peso. Nós não sentimos. O que você sente é a normal. Então, por exemplo, você só se sente pesado porque você está apoiado em alguma coisa. Quando você apoia em alguma coisa, automaticamente, o que seu peso faz naquela coisa? Comprime. E essa sensação de compressão é que você associou com o teu peso. Então, tipo, o que você sente, na verdade, desde que você começou a andar na sua vida,
é uma sensação de compressão constante nos pés. Só que para pensar, e é isso que você chama de peso, certo? Para pensar, se eu tirasse seu chão. Não, não é que eu vou cair, não é sobre isso. Se eu tirar o seu chão, não importa se você está caindo ou não, gente. É aí que está a sacada. Por quê? Porque se você tirar o seu chão, você não tem mais sensação de peso, porque não tem nada te segurando, não tem nada te apertando. Então, por exemplo, se nós estivéssemos num ambiente de vácuo e eu tirasse o seu chão, você não ia perceber que você está caindo. Por que que um paraquedista sabe que ele está caindo? Porque está olhando, não, né? Por causa da resistência do ar. É por isso. É por isso que ele sabe que ele está caindo. Porque vem uma coisa contra o rosto dele. Agora, se a gente imaginasse um mundo sem ar e uma pessoa caindo eternamente, ela simplesmente não sentiria força nenhuma. Tudo bem? Acabou. Na verdade, eu só queria fechar fazendo uma reflexão sobre isso. Se isso for verdade, então significa que a gravidade não é uma força. Ela não é uma força. E foi exatamente esse o pensamento que o Einstein teve para desmistificar que a gravidade é uma força. Ele fez exatamente esse experimento mental. Falou: peraí, um pouquinho. Se tivesse uma pessoa caindo num lugar onde não tem ar, essa pessoa saberia que ela está caindo? Não. Isso significa, então, que não existe uma força puxando. A gravidade não é uma força. É preciso a gente criar um outro modelo para entender que a gravidade não é exatamente a força, tá? Mas aí eu vou parar por aqui, tá? Que é a história do espaço-tempo, né? Espaço-tempo. Opa, eu vou só desligar e ligar de novo, tá, gente? Para a gente começar a aula de trabalho. Trabalhos e energia. Essa aula, ela é um marco pra gente, tá?